2009, 300 mil reais, 2 do 5 de 2010, 300 mil reais, e 2 do 9 de 2010, mais 300 mil reais. O senhor sabe, o senhor mencionou esse primeiro contrato, o senhor sabe me dizer o que foram esses outros 4? Não. Não tive nenhuma relação com os demais contratos, meritíssimo. Eles estavam relacionados de alguma maneira, pelo que o senhor tem conhecimento, aquele primeiro contrato, ou algum desenvolvimento de algum negócio no Peru em decorrência daquele primeiro contrato? Não. Esse primeiro contrato, quem que fez a negociação do preço? Quem fez a negociação deve ter sido o Milton com a aprovação do Dr. Gerson. Não fui eu. E o valor foi esse mesmo de 120 mil? Eu falei para o senhor em torno de 100 mil, é isso aí. Deve ser esse número mesmo. Foi pactuado naquela ocasião? O senhor teve conhecimento de algum percentual de ganho para o senhor José Dirceu em decorrência dos trabalhos lá no Peru? Não, nenhuma discussão sobre success fee ou pagamento por ter feito sair por ele alguma coisa. Na verdade, inclusive, lá no Peru ficou uma pessoa, que nós fomos apresentados à época, eu estava até me esquecendo de comentar, que foi uma senhora chamada Dona Zaida, algo assim, né? Que era a representante dele lá no Peru, do ex-ministro, né? Para ver se dava continuidade em função das reuniões realizadas, né? Mas também não surgiu nada dali, não. E ela também foi remunerada pela Ingevix? Não aqui no Brasil, talvez tenha tido alguma pequena remuneração lá pela nossa base no Peru, mas seria uma coisa, sei lá, da faixa de 3, 4, 5 mil dólares, eu não lembro exatamente se nossa base lá pagou alguns meses para ela, mas não foi, mesmo que tenha pago, não foi nada longo também. O senhor sabe me dar uma explicação para esses outros 4 contratos? Não, senhor, não tenho conteúdo para... Consta aqui, aparentemente, a assinatura tanto do senhor Gerson como do senhor Cristiano nesses contratos. O senhor Cristiano acompanhava essa situação? Doutor, essa relação aí eu não tinha, não acompanhei, eu não posso lhe afirmar isso. Se simplesmente ele assinou ou se tinha algum... E o senhor mesmo na época não ficou sabendo desses novos contratos? Não fiquei sabendo dos novos contratos. Mas o senhor, como da área internacional, não deveria ficar sabendo se fosse uma continuidade lá dos serviços no Peru? Doutor, eu não fui informado, né? Portanto, não tinha relação com o Peru, possivelmente, né? Então... Tinha alguma relação com alguma outra coisa que o senhor tem conhecimento? Não. Algum negócio interno que... Não. A Ingevix tenha obtido por intermédio do senhor José Dirceu? Não que eu conheça, doutor. Não que eu conheça. É a sua empresa, não é a minha empresa. Não, o senhor está perguntando, estou respondendo o melhor que eu posso, tá? Mas só que o que eu respondo é aquilo que eu sei e aquilo que eu fiz, né? Então, esses contratos aí, então, eles estão no âmbito chamado de decisão até de gerente lá, do diretor, e eu realmente não... O que ele teve foi um primeiro contrato que ele trabalhou, ele fez na verdade uma reunião lá, deixou uma representante, fizemos algumas coisas, não resultou em nada, teve um pessoal de Cuba, telefone, marca reunião, atendemos eles, é isso que eu tenho, só em relação ao trabalho base do senhor José Dirceu. Então o senhor desconhece uma causa, vamos dizer, econômica para esses pagamentos desses outros 4 contratos? Sim. O senhor chegou a conhecer outras pessoas ligadas ao senhor José Dirceu? O senhor quer nominá-las? O senhor Júlio Camargo? Sim, eu conheci o Júlio Camargo. Em um contexto relacionado ao senhor José Dirceu? Não, completamente fora. Conheci ele no contexto da empresa japonesa Toyo. Tá. Senhor Fernando Moura, Antônio Guimarães Ornod de Moura. Não, eu vim a conhecê-lo aqui. Olavo Ornod de Moura Filho. Não. O irmão do senhor José Dirceu, o senhor Luiz Eduardo. Também não. O senhor Roberto Marques. Não. O senhor Júlio César Santos. Também não. Os agentes da Petrobras, Renato Duque e Pedro Barusco, o senhor disse que não conhece? Não. Nenhum deles? Nenhum deles. E nem o senhor Paulo Roberto. Eu não tive com nenhum deles, nunca tive. Nessa viagem, quando o senhor fez, quem que eram os indivíduos que estavam presentes nessa viagem?
Nesse voo? Isso. Tá certo. Foi o doutor Alessandro Carraro, o ex-ministro José Disseu, o senhor Milton Pascovitch e o Gerson Almada. Foi um voo que saiu de Congonhas, com parada em Campo Grande e depois Lima. Isso no dia 28 e 29, passamos o dia lá em algumas reuniões. Depois que o senhor assumiu, em decorrência da prisão do senhor Gerson Almada e começou a haver essa apuração interna, o senhor conseguiu levantar alguma causa econômica para esses 4 contratos? Não. Chegou a ser feita alguma apuração? Não, senhor. Não. Sobre isso? Não. Não se inseriria... Não, porque esse aqui foi em relação à Ecovix, ao estaleiro, né? Só para... A Ecovix não foi feito algo equivalente? Não. O que se procurou fazer na Ecovix, como eu tentei lhe explicar, meritíssimo, é que dali em diante, nós procuramos fazer um levantamento interno, interno, nós não contratamos ninguém de fora, de contratos, de situações duvidosas, procurar a CGU, contratamos um história da advocacia chamado Arapiniche para fazer a ponte com a CGU para caminhar para um acordo de leniência futuro. E para isso precisamos ter materialidade de situações que estão, já que esse acordo vão gerar obrigações, né, do nosso lado. Mas essa situação não teria que ser levantada dentro da sua empresa, se há a pretensão de ter um acordo de leniência? Olha, doutor, eu digo honestamente, deveria. Esse é o procedimento correto. Só que eu não posso lhe afirmar que... Isso acho que não foi levantado pessoalmente, que não tem esse levantamento. Ou, se for o caso, a gente verifica depois, Kaufmann, se esses contratos aqui não foram mandados para a CGU já, tá? E talvez tenham sido mandados para a CGU, se o senhor me permitir, eu poderia confirmar mais precisamente. Quanto a conteúdo, foi o que o senhor me perguntou, objetivo, não, eu não encontrei conteúdo para eles. O João Vacari Neto, o senhor conheceu? Conheci. A Engevix fez doações eleitorais ao PT durante o Partido dos Trabalhadores, durante esse período de contratação com a Petrobras? Fez sim. Alguma dessas doações que o senhor tem conhecimento relacionada a comissões por contratos da Petrobras? Não. Em relação a doações da Petrobras, o que eu sei é POSP, né? Porque até então as doações que eu conheço são doações, as clássicas de campanha que foram feitas para o Partido dos Trabalhadores, né? Inclusive para a eleição. Uhum. O senhor tem conhecimento se alguma dessas doações está relacionada a, vamos dizer, dívidas de acertos, de propina, a contratos da Petrobras? Não, senhor. Não sabe ou não? Não conheço que exista isso. Não conheço. A relação que o senhor está me perguntando é causa e efeito, né, de pagar, dar contribuição para receber benefícios. Tá? Eu não conheço isso. Tá? Como disse, eu não atuava na Petrobras e não conheço. Mas as poucas reuniões, a conversa que eu tive com o senhor Vacari foi para doações formais, tá? Relacionadas até com outras situações. Quem que decidia a realização de doações eleitorais no Engevix? Da seguinte maneira, meritíssimo, toda época de eleição, e a empresa tinha uma gama de abrangência bastante ampla, né, no país todo, porque fazia muito projeto. O senhor recebia solicitações de municípios, de estados e também deputados federais, etc. Bom, nós sentamos e definimos o nível de despesa que a gente podia ter, né? Nós quem sentava? Sentava os sócios, tá? Porque as listas eram enormes de pedidos, os pedidos eram muito abundantes, a companhia não tinha capacidade de ficar atendendo a todos, a todos aqueles que nos pediam, e aí era definido um total, né, de que nós vamos gastar esse ano tanto, tá? E aí se alocava, bom, o senhor Gerson cuida tem tanto para gastar, com quem você acha que mereça ter algum suporte, da minha parte é a mesma coisa, doutor Cristiano até um pouco menos, mas também ele podia indicar um outro nome, estado que ele estava, São Paulo, alguma coisa assim.
mas a gente, as contribuições nossas eram sempre formais. A gente dispõe de listas aí direitinho, né, de todas elas. O senhor Gerson Amado, na outra ação penal, ele em princípio admitiu que havia ajustes entre as empresas concorrentes dos contratos da Petrobras para definir entre elas preferências. O que o senhor tinha conhecimento a esse respeito? Eu não participava, meritíssimo, das negociações de Petrobras. Eu, como disse, ele tinha liberdade, ele tocava lá as relações com a Petrobras. Eu, inclusive, aqui acompanhei as audiências de acusação. Eu estava aqui, sentado atrás, aqui, mas eu não tinha... Ele tinha essa liberdade de trabalhar o lado de Petrobras. Eu não tomava ciência, isso não era uma coisa discutida comigo. Não havia algo equivalente no setor elétrico? Não, senhor. Por um motivo, né, doutor? Como o senhor bem sabe, o setor elétrico já é privatizado em grande parte há muito tempo. Então, ele é extremamente pulverizado. Se o senhor pegar empresas, por exemplo, transmissoras de energia elétrica, o senhor tem muitas. Tem algumas estatais que participam em consórcios. Na geração é a mesma coisa. Então, o setor elétrico ele é muito pulverizado em agentes. Não é monopolizado como é o caso da Petrobras. Né? Então, o senhor não tem conhecimento disso do setor elétrico? Não, senhor. Tá bom, então, são esses questionamentos do juiz. Eu passo ao Ministério Público. Obrigado, senhor. Boa tarde, senhor Antunes. Boa tarde, senhor bem. Senhor Antunes, gostaria que o senhor nos explicasse, o senhor já citou a divisão mais ou menos das atribuições dos 3 sócios. Almada ficaria na parte industrial, o Koch na administração financeira e jurídica e o senhor no setor elétrico, aeroportos e internacional, seria isso? Foi, isso que eu fiz. Como funcionavam as decisões estratégicas nesses setores? As decisões, eu posso lhe colocar, o senhor está me perguntando o seguinte, cada área da companhia definia a sua estratégia. E ela podia estar sendo discutida numa reunião de conselho de administração. Né? Então, por exemplo, vai para o internacional? Vai. Quanto é que custa? Vale a pena? Quais são os países? Quais são os nossos riscos? Então, a gente tomava esse tipo de decisão. Tá? Eu disse, bem, eu não vou trabalhar na Ásia, não vou trabalhar no Oriente Médio, vou trabalhar na América Latina ou no Cone Sul da África, lusófono, anglófilo ali só. Por exemplo, esse tipo de decisão é tomada. Né? As decisões da Petrobras, da área industrial, que tipo de decisões eram levadas a essa deliberação dos sócios? Decisão do tipo, por exemplo, vamos trabalhar na área de refino. Tá? Ou vamos trabalhar, entrar na área de estaleiros, que é a área de exploração. Né? Isso era levado não só para os sócios, também era levado para o conselho da administração. O grupo tinha um conselho de administração e procurava colocar algumas boas pessoas lá, como, por exemplo, o professor Pastore, na área econômica, que também davam cenários econômicos para nós, até para ver para que lado a companhia devia encaminhar os seus investimentos. Por exemplo, toda a estratégia feita para a Desenvix, que, no fim, nós acabamos vendendo ela em 2 tranches para os noruegueses, né? Até em decorrência dos problemas financeiros que caímos, todas aquelas decisões de pequenas centrais, projetos eólicos, que ganhavam os leilões, construía, era levado no Conselho de Administração e discutido. O senhor integrava o Conselho de Administração? Sim, senhor. Os demais sócios também? Todos os sócios. Quantas outras pessoas e quais? Olha, tínhamos pelo menos 4 a 5 conselheiros, né? Sempre tinha um economista. Uma época foi o doutor Pastore, depois foi o doutor Savazini, né, ligado a Rosenberg. Tínhamos uma pessoa ligada ao setor elétrico, conhecia muito bem, que é o doutor Silas. Quem escolhia esses Essas aí eram decisões dos sócios. Né? Assim, olha, acho que é interessante ter uma pessoa aqui mais voltada para o setor elétrico, tá? Ou o setor de energia. Então, sugeria-se um nome, verificava a compatibilidade dele, para ser conselheiro. E essas questões estratégicas eram levadas lá. Os 3 sócios, então, é que escolhiam os outros conselheiros? Certo, com um acordo. Havia, então, reuniões entre os 3 sócios também, somente? Sim. Com que periodicidade que essas reuniões ocorriam?
Entre os sócios, doutor, talvez uma vez ao mês a gente sentava para ver algumas coisas. Principalmente, e aí eu comentar para o senhor, eram as questões relacionadas a contratos e perdas, eventualmente perdas, tá? O que nós podemos tá ocorrendo. Fluxo de caixa, era uma coisa que a gente, até hoje, né, sofre muito com a situação de fluxo de caixa, empréstimos bancários, esse tipo de situação a gente sentava e conversava, porque principalmente quando as situações se apertavam um pouco, né? Basicamente no grupo, de uma certa forma, nós estamos fazendo muito investimento, né? Equity, capital próprio nas empresas de geração. A gente tinha que estar discutindo como é que a gente ia fazer, se tomava mais empréstimo, e essas aprovações depois, tomada a decisão, tinha que ser homologada pelo Conselho. O senhor falou em perdas, evoca aqui um fato ocorrido nos autos. Sim, senhor. Quando, eu acho que o senhor mencionou que as decisões estratégicas passavam pelo Conselho, pela reunião dos sócios, acredito que o ingresso na licitação de Cacimbas foi uma reunião que passou pelos sócios? Não, isso aí foi lá por 2004, tá? E o primeiro contrato de Cacimbas, ele não era assim tão volumoso, e nessa época a gente ainda não tinha, em 2004, né, conselhos estruturados. Isso aí veio um pouquinho mais para frente. Doutor. Mas a sociedade entre o senhor, Almada e Koch era a mesma? Eram os três. E não houve um debate entre os três para ingressar nesse novo mercado de engenharia da Petrobras? Houve sim. Houve. Na verdade, a gente, essa aqui já até antes, né, lá por 2002, 2003, nós tomamos algumas decisões, abrir uma área internacional, por exemplo, entrar na área de transmissão de energia, que era uma área que a gente... E essa daí, em particular... A Petrobras, senhor Sobrinho, essa decisão foi o maior contrato da Engevix, o primeiro grande contrato da Engevix vencido na Petrobras? Foi, Cacimbas 1, né? E os senhores discutiram sobre esse contrato? Sobre o ingresso, formação de consórcio, eventualmente... formação de preço, pelo menos parâmetros, isso não foi discutido entre os sócios? Na verdade, o Dr. Gerson, como esse foi o primeiro contrato, depois no entanto, esse, como era, vamos dizer, uma virada de tamanho, ele apresentou o nível de orçamentação, o nível de margem que se poderia ter no contrato, o nível de risco. Isso eu me recordo que, particularmente nesse sim. Os demais já não tanto. Vamos especificar um pouco mais esse contrato. O senhor Milton, quando prestou depoimento aqui, ele mencionou que houve nesse contrato uma situação em que envolveria a empresa GDK, que teria sido escolhida pela diretoria de serviços para vencer esse contrato, e que teria ocorrido uma desclassificação da Engevix nesse contrato. Esse fato ele foi relatado ao senhor, pelo Almada? Isso foi relatado. Foi relatado na época, sim. Certo. Ele apresentou como uma desclassificação indevida? Como foi apresentado? Ele apresentou que nós tínhamos um melhor preço, mas que a contratação não sairia. Algo assim. Ele falou que a Engevix teria sido escolhida. Ele relatou que o número nosso venceu a licitação no preço. Foi o menor preço, mas que por qualquer influência ou ingerência, ou sei lá o quê, na época provavelmente nós tínhamos um risco de ficar fora. Mas, ele citou especificamente que haveria uma ingerência da diretoria de serviços para a GDK ganhar nesse contrato? Não. Ele não citou isso para nós. Ele disse que, apesar... tinha muita... Deixa eu comentar uma coisa para o senhor na época. Tinha muita dúvida sobre a nossa capacidade de performar também, né? Nós saímos de uma empresa de engenharia pura, né? Até 2002 a empresa só fazia projeto, na verdade. Então existia sempre muita dúvida. Quando alguns clientes não nos queriam contratar, a desculpa dada é que você não tem experiência anterior, tá em contratos integrados tipo EPC. E qual foi a decisão dos três sócios nessa oportunidade para reverter esse quadro? Houve alguma discussão? Não, isso foi um assunto que ele cuidou pessoalmente. Depois o contrato foi ganho e vamos dizer,
o caminhamento desse contrato foi feito por ele, pô, né? Ele que cuidou desse assunto até fechar. Ele não comentou se buscaria apoio junto ao Milton, por exemplo, junto a eventuais outras agentes? O Milton já trabalhava com ele, né, com uma pessoa de captação de negócios e com a Petrobras nessa época. Então, já estavam juntos, né, cuidando disso aí. Qual era o contato do Milton? A captação de negócios dele se dava em que área? Petróleo e gás. Alguma diretoria específica? Especificamente, pô, ele cuidava e trabalhava diretamente sobre a gestão do vice-presidente, que era o Gerson, na área do petróleo e gás. Na Petrobras. Não sei, isso eu não sei. Não. Nunca foi comentado que o Milton tinha uma aproximação com Renato Duque, Pedro Barusco? Não. Com José Dirceu? Com José Dirceu ficou evidenciado que ele tinha, porque foi ele que levou o José Dirceu para fazer a viagem no Peru, por exemplo, né? Certo. Então, houve em seguida um projeto de bastante vulto, talvez o maior contrato da Engevix na Petrobras, salvo o das sondas, que é da Ecovix, na verdade. Da Ecovix, sim, senhor. A Engevix, então, que é o Cacimbas fase 3, um contrato de mais de R$1 bilhão. Esse contrato foi discutido entre os sócios? Não foi porque esse contrato, pô, ele foi a extensão. Por que não precisava tratar? Muito bem, ganhou um contrato de 400 milhões, faz a primeira etapa de uma obra, a outra era uma expansão de tratamento de gás, simplesmente era os conhecimentos de risco já estavam todos avaliados atrás, porque se executou a primeira parte, ele negociou diretamente isso aí, não houve discussão. Como também não houve discussão sobre todas as outras entradas em processo de refino, né? Aí a contratação foi de modo direto, correto? Nesse contrato? Pelo que eu soube, sim. Em seguida, essa contratação direta não foi comentado por outro sócio, pelo Milton, por quem quer que seja, sobre a necessidade de uma contribuição adicional ao próprio Milton? Não, senhor. Porque não comigo. Nos contratos que constam nos autos, consta que essa contratação específica foi uma contratação que saiu do padrão usualmente aplicado de preço. Foi uma contratação de 28 milhões e 800 mil reais. Um contrato firmado em 2007, com objeto prestação de serviços de avaliação e performance, apoio na implantação do projeto da área de engenharia, suprimentos, construção e montagem eletromecânica para a unidade de tratamento de gás natural de Cacimbas, né? Esse contrato de 28 milhões de reais na época não foi discutido entre os sócios? Não. Ele foi tratado diretamente dentro do próprio contrato. Deixa eu explicar para o senhor como é que funciona. Você tem a gestão contratual, de um contrato de R$1 bilhão, né, algo por aí, os contratos que são relacionados com eles ficam lá dentro. Então, o Dr. Gerson também tinha diretores dele que cuidavam disso aí. Isso não subia mais. Ele nem sequer comentou. Até porque não, isso não foi tratado. Comigo, não. Esses contratos de prestação de serviços, o Gerson Almada forneceu uma relação de uma série de contratos e esses contratos têm prefixos, né? Esse, por exemplo, tinha um prefixo P8983. O senhor saberia dizer o que se refere a isso? Não? Foi citado também, aqui nos interrogatórios anteriores, a existência de contratos sob uma rúbrica diferente, a 4.000. O senhor conhece esses assuntos? Doutor, a rúbrica 4.000 são para pagamentos diretos, né? Mas os contratos na área dele, da rúbrica 4.000, eu não tive nenhum conhecimento específico, eu não acompanhava os trabalhos dele na rúbrica 4.000, realmente. Eu noto aqui que os contratos com José Dirceu todos seguiam essa rúbrica 4.000. Quem que era responsável por coordenar essa contratação da rúbrica 4.000? A rúbrica 4.000 era tratada pelo interessado, que podia ser eu, inclusive, se fosse o caso, ou pelo Dr. Gerson, sempre com uma segunda assinatura, do presidente da empresa, que era o Dr. Cristiano. Né? Uhum. Nesse caso, o senhor mencionou que era o responsável pela área internacional. Sim. Exclusivamente. Sim, mas eu fui responsável pela montagem da área internacional
né? E lá por 2007, por aí, eu contratei o doutor Alessandro Carraro para cuidar. Eu não tinha mais tempo com tantos outros assuntos para cuidar. Certo. Então, para não voltar a umas questões, só queria fazer uma especificação. 4 desses contratos foram 5 contratos celebrados com a JD Assessoria e Consultoria. 4 deles foram assinados pelo Cristiano Koch. Como funcionava essa questão da assinatura pelo Cristiano Koch? Havia uma assinatura de um outro sócio anteriormente? Ele, na condição de presidente, ele tinha conhecimento sobre a natureza dos contratos? Como funcionava isso? Doutor, ele podia, né, esse nível de contrato, 120 mil na companhia, ele já era um nível menor, né, pelos movimentos da companhia. Ele podia assinar diretamente ou quem puxasse o contrato para assinar. Nesse caso específico, que foi a pergunta do próprio Meritíssimo aí também, eu conhecia o primeiro contrato, que foi a viagem que foi feita. Os demais contratos, não vi materialidade para internacional. A viagem que o senhor cita é uma viagem ocorrida no dia 28 ao dia 31 de abril de 2008, é isso? Exatamente. Eu não sei se é maio ou abril aí, não sei. É possível notar aqui que a data de assinatura desse contrato é de julho de 2008. Como funcionava? Havia prestação de serviço anterior e formalização do contrato posterior? Como funcionava isso? O senhor está se referindo que o contrato foi assinado antes da viagem? Após a viagem. Provavelmente, quando o Dr. Milton negociou com o ex-ministro para fazer essa viagem, acompanhando e contribuindo com a empresa, ficou em aberto ainda para assinar o contrato na frente. Mas isso foi tratado, foi tratado inclusive comigo, o interesse de contratá-lo, né, o que foi feito para essa primeira etapa. Certo. E o senhor citou mais um negócio que envolvia Cuba. Na verdade, foi a pergunta do Meritíssimo aí, que outras atividades foram feitas que envolvia o ex-ministro. O ex-ministro fez para nós essa viagem e depois teve um segundo contato, vindo pelo pessoal de Cuba, interessado em implantar usinas eólicas lá. Nós colocamos alguns técnicos nossos para verificar se tinha lógica, se isso aí fazia algum sentido, que não deu em nada. Porque isso foi que ano, senhor Sobrinho? Uma questão aí, eu vou interromper por causa do tamanho.